Olá, tudo bem? Eu sou a Milena Souza. Você está no Microsoft Viva na Prática e no vídeo de hoje eu vou refazer um vídeo que foi um dos primeiros do canal sobre o que é o Microsoft Viva Engage. Então, hoje eu vou apresentar aí o que é o Viva Engage novamente e tem muita atualização, tem muita coisa nova, já fazem acho que 2 anos que eu gravei esse vídeo, então a gente já vai pegar a transição do que era o Yammer para o Viva Engage, então acho que vai ser um vídeo bem interessante. Então, vamos lá. Bom, eu já estou com a minha tela compartilhada e antes da gente ir para a ferramenta, eu gostaria de fazer uma comparação das principais diferenças entre o Viva Engage, o padrão, né, que está dentro do Microsoft 365 e o Viva Engage Premium, né, porque o Viva Engage ele tem uma licença Premium. E aí, para contextualizar, o Viva Engage, ele é a nossa rede social corporativa dentro do Microsoft 365. O Viva Engage, ele não nasceu Viva Engage, na verdade. Ele era o antigo Yammer, né? Então, quem tem alguns anos aí trabalhando com Microsoft 365 vai se lembrar que nós tínhamos o Yammer em 2022, 2023. A Microsoft ela descontinuou a marca Yammer e trouxe o Viva Engage, né? O Yammer ele não fazia parte da suíte do Microsoft Viva e aí com essa nova marca ele passou a formar aí a família do Microsoft Viva. E aí dentro disso nós temos algumas diferenças de licenças, né? Fora o fato de quando a Microsoft ela criou essa nova marca, né, ela já trouxe algumas funcionalidades novas, né? A principal foi a criação do Storyline, né, ou linha do tempo em português, que é muito parecido o contexto daquela rede social que a gente usa no nosso dia a dia, que é azul. Então, dentro desse contexto corporativo, a gente tem a linha do tempo, que é basicamente o colaborador ele poder fazer posts dentro da sua própria linha do tempo. Ele não precisa ficar colocando os seus posts apenas em comunidades. Então, essa foi uma grande diferença. Também foi um grande avanço para o Viva Engage, tá? E aí, o que nós temos no padrão? Então, quando você compra o Microsoft 365, você já tem o Viva Engage, tá? Então, nos planos mais básicos. E nós temos as comunidades e conversas internas, né? Então, o seu famoso inbox e as suas comunidades. Depois, nós temos Storyline, né? Que é a linha do tempo que eu contextualizei agora. Depois, a gente tem recursos básicos de comunicação. Então, toda vez que você vai criar um post dentro do Viva Engage, você tem alguns padrões. Então, eu posso criar post comum, você pode criar enquete, você pode criar eventos, também pode fazer anúncios, né? Outro ponto importante e também foi muito legal é que nós temos a integração com o Teams. Então, muito parecido com aquilo que aconteceu com o Viva Connections, tá? Se você não conhece o Viva Connections, tem vídeo aqui no canal explicando o que é o Viva Connections. Mas fazendo a ponte aqui é muito parecido com o que aconteceu com o Viva Connections, né? Então, a intranet virou um aplicativo ali dentro do Teams e o Viva Engage também tem um aplicativo dentro do Teams. E agora, inclusive, com novas atualizações do Microsoft Teams, você tem uma linha ali bem fininha, né, digamos assim, de... E agora, com as novas atualizações do Microsoft Teams, você tem mais integração ainda, que você consegue ver tudo que está não lido no seu Viva Engage através do Teams. Então, clicando ali no botão de não lido. E eu acho sensacional, porque eu não preciso ficar acessando o site do Viva Engage. Outro ponto é insights básicos ali sobre participação e engajamento. A gente já falou também sobre insights dentro do Viva Engage, então como tem um vídeo dedicado para isso, eu vou deixar também o card aqui em cima. E eu tenho uma playlist de Viva Engage, tá? Então se você quiser saber mais sobre o Viva Engage, nós temos uma playlist aqui no canal falando apenas de Viva Engage. E aí nós temos com o licenciamento Premium. Viva Engage Premium, né? Ele vai estar dentro da suíte do Microsoft Viva e eu vou deixar os detalhes aqui na tela para você tirar um print se você quiser.
E aí, o que nós temos dentro do Engage Premium? Então, qual que é a principal diferença? Tudo do Standard, ok, então tudo do padrão Microsoft 365. Nós temos eu chamo isso em português de cantinho da liderança, tá? Mas o nome oficial é Leadership Corner, que é um espaço dedicado para líderes interagirem com as pessoas. Aqui a funcionalidade, a ideia é que tenha pouco espaço de distância entre o colaborador e a alta gestão. Então, esse aqui é um espaço que você pode dedicar para os líderes colaborarem com com os colaboradores de uma forma geral, né? Esse daqui seria o espaço para você perguntar quanto que o presidente ganha. Brincadeira. Nós temos também o Ask Me Anything, que é um espaço também dentro do Viva Engage, onde as pessoas podem fazer perguntas para a liderança também. Né? Então, isso aqui é muito legal. Depois nós temos análises avançadas com métricas mais detalhadas sobre campanha, engajamento e impacto. A Microsoft diz segurança aprimorada e governança. A gente sabe que o nível de segurança da Microsoft é extremamente alto, então isso daqui é um plus, eu diria. E recursos para campanhas internas, né? Então você pode criar campanhas internas bem mais robustas, né? Eu acho isso aqui super interessante, tá? Mas hoje a gente vai falar e apresentar o Viva Engage padrão, assim como foi aquele primeiro vídeo lá do canal, que precisava muito ser atualizado, então vamos atualizar. Eu já estou com a minha tela compartilhada e um ponto bem legal de compartilhar é que ano passado o Meta Workplace ele foi descontinuado, né? Então a Facebook ele informou a descontinuação do Meta Workplace. Há algumas linhas aí do tempo, né? Então algumas datas importantes até 2026 que o Meta ele deixaria de a ser utilizado. Então, agosto. E aqui eu tô falando as datas, mas eu vou tentar colocar aqui na tela as datas oficiais. Mas até agosto, se eu não me engano, o Meta ele poderia ser acessado, né? Então você exportar as suas informações, enfim. De uma maneira geral, isso aqui é só para comentar que se você tem o Microsoft 365 e utilizava o Meta Workplace, o Viva Engage ele é totalmente compatível com a sua realidade. Né? Por quê? O ponto mais importante é que se você já tem o Microsoft 365, você não vai ter um custo adicional. A grande diferença é, para aqueles colaboradores que não tinham o Microsoft 365, vai ser legal pensar no licenciamento, talvez o licenciamento de base, o licenciamento, né, o F3, F5, ou também analisar caso a caso, se é um usuário do administrativo, colocar o Microsoft 365 Basic, por exemplo. E aí você vai conversar com o seu gestor de licenciamento. Como substituto, você consegue fazer a migração. Tem alguns vídeos no canal aqui falando sobre a API do Vingate, que, na minha opinião, está sensacional. Então, a gente consegue criar comunidade de uma forma bem fácil, né? Então, usando a API do Graph, você consegue fazer muita coisa em lote dentro do Vingate usando essa API. Então, é muito legal. E aqui nós temos a cara do Viva Engage. Esse também foi uma boa atualização que o Viva Engage trouxe. Então, o layout do Viva Engage ele é muito mais amigável que o do Yammer. E nós temos aqui a separação da tela. Né? Então, vamos começar por partes. Nessa barra lateral, a gente tem as informações que o colaborador precisa para navegar dentro do Viva Engage. A página inicial, aqui aonde ele vê as informações, então da sua própria linha do tempo. Para o dia explorar, nós temos comunidades, então é aqui que ele vai ver as próprias comunidades, storylines, né? Então a linha do tempo de outras pessoas, e também o dashboard, que é aquele painel analítico, que é novo, inclusive, que tem um vídeo detalhado aqui no canal, que é muito legal para você saber como que está indo o seu engajamento, tá? Isso aqui é muito interessante em cenários de o presidente fez um post, né? Vamos ver como que está engajando.
E favoritos, né? Então, se você tem algum favorito, se você coloca o coração ali numa comunidade, ela vai aparecer listada aqui. E as comunidades que você faz parte. Então, eu estou no Microsoft Viva Comunica, que você pode ver que tem um ícone aqui do lado, que significa que essa comunidade é oficial. Então, há alguém da organização, né, que está vendo, que está governando essa comunidade, tá? Então, é um selo ali que determina ali se aquela comunidade ela é oficial ou não. Só quem pode colocar a comunidade oficial ou não é o administrador do Viva, tá bom? O Vivengate tem um ponto importante que eu não mencionei no primeiro vídeo, que eu acho legal mencionar, é que nós temos o portal de administração aqui dentro. E esse portal, ele é um portal novo, ele não é um portal tão antigo, né? E que a Microsoft ela vem atualizando dia a dia, porque como que a gente gerenciava o Yammer? Era dentro daquele network settings, né? Então redes ali, né? Era algo bem, inclusive ele não era, o layout também não era tão amigável quanto do Vivengate. E a Microsoft ela está fazendo essa transição. Então, do meio do ano passado para cá, o network settings, né? Aquele do Yammer, ele foi desativado, então você não acessa mais ele e você acessa através daqui. O que eu preciso fazer, que função preciso ter dentro do Microsoft 365 para gerenciar o Vivengate? O administrador global e também o administrador do Yammer, né? Ainda é esse nome dentro do portal ali do Azure, Yammer Administrator. Tudo certo? Então, agora eu vou passar aqui, vou te mostrar algumas guias que a gente tem, mas esse tópico eu acredito que vale um vídeo inteiro. Então, eu vou deixar para um vídeo próximo a gente detalhar o que tem aqui dentro. Então, eu tenho Setup e Configuration, tenho a parte de gestão de funções, gestão do seu tenant, trabalhar com external networks. Isso daqui é válido para habilitar a colaboração B2B e também para você fazer migração dos dados de um tenant que você tem para outro tenant que você também tem, e aí você pode fazer essa migração. E segmentação do engage, né? Quem pode ver o quê? Essa de Governance and Compliance é a que eu mais uso no meu dia a dia, inclusive, é muito legal, porque aqui eu tenho gerenciamento de dados, né? Então eu posso exportar, deletar, enfim, trabalhar com LGPD, inclusive. Eu posso gerenciar os usuários e também configurar Information Barrier, que é aquela funcionalidade que você proíbe que setores conversem entre si. Então, por exemplo, eu não quero que ninguém de RH fale com alguém de TI. Então, você pode criar essa Information Barrier, tá? Óbvio que aqui é sempre quando é muito explícito que você vai habilitar a Information Barrier, porque o VivaEngage ele é uma ferramenta de colaboração. Então, se começar a colocar barreiras para evitar a colaboração, as pessoas não vão adotar a ferramenta. E Feature Management, que é a gestão de campanhas e também de Storylines. Vamos voltar para a barra lateral? Então, vamos aqui em comunidades. E aqui em comunidades é onde as pessoas podem acessar todas as suas comunidades e, inclusive, descobrir novas. Então, eu tenho aqui My Communities, que são as comunidades que eu estou participando, e comunidades oficiais. E se eu clicar aqui em View All Communities, então ver todas as comunidades, ele vai apresentar a lista completa de comunidades. Eu mudei aqui o filtro para alfabética, vou mudar aqui para a ordem alfabética, para ele mostrar todas. E ele está aparecendo em ordem alfabética todas as minhas comunidades, tá? E se eu quiser me juntar a uma comunidade, é só clicar em Join. Todas essas comunidades, elas estão públicas, tá? Então, essas que eu mostrei, clica em Join, você automaticamente entra na comunidade.
Se ela estiver privada, vai ser necessário que alguém aprove a sua entrada na comunidade. E aqui eu já cliquei em Microsoft Viva Comunica, que é a nossa comunidade oficial, e nós temos aqui alguns posts, tá? E falando ali do que eu comentei no começo da apresentação, como que você pode começar um post? Você pode começar por uma discussão, não é um post comum, você pode fazer perguntas, você pode fazer elogios também, isso aqui é bem legal, você pode fazer questionários. Importante ressaltar que aqui não é o local ideal para você fazer uma pesquisa de clima, por exemplo. Então, eu vou usar isso aqui e vou fazer uma pesquisa de clima. Por quê? Porque aqui eu não vou conseguir trabalhar os dados depois, tá? Então, se você quiser fazer uma pesquisa robusta, é, preciso ter os resultados na minha mão, trabalhar, colocar no Power BI, colocar no Excel, não é aqui o local. Você vai trabalhar com Form, você vai trabalhar com posts do Viva, você vai trabalhar com Viva Clint. Aqui a ideia é fazer um questionário rápido de, galera, qual o almoço, qual o lugar que a gente vai almoçar hoje? Galera, onde vocês querem fazer o happy hour? Algo assim, para descontrair, até porque a gente tem que relembrar que é uma rede social corporativa. Ok, depois eu tenho sobre dentro da comunidade, que é basicamente vai te mostrar a informação e quem são os membros dessa comunidade, arquivos, porque toda vez que você abre uma comunidade do Engage, você também tem uma biblioteca do SharePoint para essa comunidade. Então, você consegue ver aqui os arquivos, tá?